Olá, gente. Bom, continuando o capítulo 9 do livro Como Aumentar a Sua Autoestima, que é esse bonitinho aqui, do Nathaniel Branden, hoje nós vamos falar a respeito do seguinte. O capítulo 9 trata de alimentar a autoestima nos outros. No vídeo anterior, eu falei a respeito da questão dos nossos julgamentos sobre as pessoas. Né? Então, como muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas não a partir da realidade delas, não a partir de fato de quem elas são, mas a partir dos nossos preceitos sobre elas. E a partir do momento em que você vive com alguém, a partir dos seus preceitos, você não está se relacionando com esta pessoa de fato. Então, o vídeo anterior foi falando a respeito disso e como isso pode prejudicar não apenas a tua relação, como também o desenvolvimento da autoestima de ambos. Né? Hoje nós vamos falar a respeito de outro tema que o Nathaniel Branden começa falando assim. Uma das características dos terapeutas eficientes, bem como dos melhores professores e instrutores, é que eles sabem que seus pacientes têm um potencial maior do que eles mesmos conseguem reconhecer. Eles mesmos, no caso, os próprios pacientes. Né? Então, se queremos alimentar a autoestima de outra pessoa, devemos nos relacionar com ela a partir da visão que temos do seu mérito ou valor, promovendo uma experiência de aceitação e respeito. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso, criar essa relação de respeito, criar esta relação na qual eu olho para alguém e vejo nesta pessoa os valores dela, vejo nesta pessoa o potencial que ela tem. E não é no sentido de, essa pessoa poderia ser alguém. Não, é no sentido de ver ela na realidade, do que ela já faz. Né? E perceber nisto, nesta realidade, o que ela já tem de potencial desenvolvido. Justamente para ajudá-la a se conscientizar das competências que ela já exerce no mundo. Muitas vezes, quando eu estou tratando os meus pacientes em terapia, eu preciso lembrá-los das competências deles. Porque as pessoas se esquecem. E isso tem não o Nathaniel, mas tem um psicólogo norte-americano, que é o Martin Seligman, e uma das pesquisas dele é a respeito de forças e virtudes. E uma das características daquilo que é considerado força ou virtude nas pessoas é que é algo que a pessoa faz sem perceber que está fazendo. A maior parte das nossas qualidades não são percebidas por nós justamente por serem tão naturais e espontâneas que a gente não entende isso como algo que é uma qualidade, que é digno, né, de uma qualidade. Nós entendemos isso como algo que nós sempre fazemos. Então, é que nem erguer um copo, né? A maior parte de nós ergue um copo sem dificuldade nenhuma. Nós não entendemos que isso é bom. A gente só vai entender que erguer um copo é bom quando você, por exemplo, perde a habilidade de fazer isso por uma doença ou por algum acidente. Quando a gente quebra o braço, por exemplo, lembro quando eu quebrei meu braço muito tempo atrás, simplesmente abrir o braço se tornou uma conquista. Então é isso que ele está falando aqui, ajudarmos as pessoas a perceberem as qualidades delas. Podemos aprender, por exemplo, a ouvir uma pessoa expressar seus sentimentos, mesmo quando estes são de dúvida e insegurança. Podemos ouvir sem ceder a qualquer impulso de aconselhar ou discutir, porque entendemos que assumir e vivenciar plenamente os sentimentos indesejáveis é o primeiro passo para transcendê-los. É claro que às vezes precisamos reconhecer que a pessoa pode usar comentários autodepreciativos para nos manipular, fazendo-nos discordar dela e elogiá-la. Devemos nos recusar a participar desse jogo dizendo: eu gostaria de saber o que você ganha ao se diminuir. Então, novamente, o que eu gosto do trabalho do Nathaniel é que não é um trabalho, né, de empoderamento barato. Não é uma passação de mão na cabeça. É uma ideia consistente, preto no branco, pé no chão, aonde aquilo que de fato beneficia a autoestima é bem-vindo. Aquilo que não beneficia não é bem-vindo e nós nos colocamos em relação a isso. Existe uma atitude empática, no sentido de ouvir a pessoa. E isso que ele está trazendo aqui é muito importante, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas trazerem algum tipo de problema, por exemplo, e queremos ajudá-la. Queremos fazer algo por ela. Quando muitas vezes o que a pessoa realmente precisa é de alguém que sente e escute. Alguém que esteja ali disponível para essa pessoa poder
aceitar melhor a sua própria condição de dor, o seu próprio problema. Vocês estão me entendendo? Então, essa situação ela é muito importante porque isso também faz parte da autoestima. Eu posso ajudar quando requisitado. Eu posso fazer alguma colocação quando isso de fato é necessário, mas eu não coloco isso como algo prioritário na minha relação com o outro. Tá? Justamente para manter isso, para manter essa relação entre eu e o outro aberta, onde eu posso trazer dores, onde eu posso trazer meus problemas, onde isso tem um lugar. Tá? Na área das relações entre pais e filhos, é claro que a melhor maneira de gerar uma boa autoestima nas crianças é ter uma boa autoestima. Assim como a melhor maneira de despertar atitudes sexuais saudáveis é tê-las nós mesmos. Mas o princípio é mais amplo. Se queremos dar uma contribuição positiva ao autoconceito dos outros, quaisquer outros, não apenas os filhos, a autoestima, assim como a caridade, deve começar no lar, por nós mesmos. Então, aqui ele está falando de um outro ponto de vista que é assim. No vídeo passado eu falei sobre isso a respeito de como nós julgamos os outros. Geralmente, quando nós julgamos os outros, nós também temos uma autocobrança velada ou clara a nosso respeito. Quando nós desenvolvemos uma atitude de compaixão para com nós, também o faremos com os outros. E, de novo, compaixão não é passação de mão na cabeça, não é mimimi, não é eu sou lindo e maravilhoso e o mundo tem que se adaptar a mim. Não, é uma atitude de compaixão no sentido de reconhecer, dar lugar tanto às minhas forças, virtudes, quanto aos meus problemas, os meus defeitos, e aonde eu posso olhar para tudo isso e dizer, eu me amo com tudo isso. E isso não quer dizer que eu vou me tornar negligente. Bom, eu me amo mesmo percebendo que eu errei. Então, o que eu vou fazer? Se eu me amo de fato, eu quero continuar errando? Não, porque isso não é bom para mim. Eu me amo, apesar de ter errado. Agora, ao me amar, eu vou buscar consertar o erro. Se isso está claro para mim, a minha relação com o outro vai colocar o mesmo princípio. Então, eu posso amar o outro com um erro. Agora, isso não significa que eu vou tolerar o erro ou que eu vou ser conivente com o erro. Né? A gente vê muito isso em questão de casais, né? Onde eu posso perdoar o outro por causa de um determinado erro, mas isso não implica, por exemplo, que eu vou me manter num relacionamento. Dependendo do erro, muitas vezes o relacionamento precisa terminar, né? Porque fere demais os valores de uma pessoa o que o outro fez. Então, isso desenvolve a autoestima. Percebam que eu estou dando um exemplo aqui onde não tem muita alegria, felicidade, oba-oba. E a autoestima ela não visa isso. O desenvolvimento de uma autoestima saudável não visa você estar bem o tempo todo, feliz e alegre o tempo todo. Visa você aceitar o que está acontecendo do jeito que está acontecendo. E isso inclui a dor. Isso inclui dar limites. Tá? E aí ele coloca algo, né, que eu acho que é importante de deixar claro. Serenidade inspira serenidade. Felicidade inspira felicidade. Sinceridade inspira sinceridade. Quando vivemos em sintonia com o que há de melhor em nós, extraímos o melhor das pessoas à nossa volta. Se tivermos a coragem de deixar que os outros vejam nossa alegria, estaremos reconhecendo que a alegria tem valor e que os outros não devem reprimir os próprios sentimentos. Assim, ao reverenciarmos o nosso eu, ajudamos a construir uma comunidade com uma autoestima saudável. O individualismo não é um adversário da comunidade, mas o seu pilar mais importante. O que o Nathaniel Branden está falando aqui, grosso modo, nós não ajudamos ninguém ficando menores. Nós não ajudamos ninguém nos diminuindo para não ferir, às vezes, um ego frágil que alguma outra pessoa possa vir a ter. Né? Nós não ajudamos quando não desenvolvemos nosso potencial e quando nós não nos cuidamos. Pelo contrário, nós prejudicamos. Porque se eu não tomo conta de mim, eu vou exigir isso dos outros. Eu vou criar uma expectativa irrealista em relação ao comportamento de terceiros. E isso prejudica as relações. Então, é quando, por exemplo, a gente estava falando sobre pais e filhos, é quando um pai ou uma mãe não viveu uma vida plena e deseja isso dos filhos. Note que desejar uma vida plena para os filhos é algo positivo. Mas se eu desejo isso porque a minha não foi, aqui eu estou cobrando.
há uma cobrança aqui. E aí os filhos têm que ser felizes, têm que ser bem-sucedidos, para com que eu, pai ou mãe, me sinta satisfeito. Isso é um peso. E isso não desenvolve autoestima, porque daí essa coitada, essa criança, vai estar desenvolvendo qualidades que são muito boas, mas para atender dinâmicas dos pais. E isso, gente, sempre as pessoas, quando estão em terapia, elas comentam assim, mas meu pai e minha mãe nunca disse isso. Isso não é algo que precisa ser dito com palavras. Eu quero que você seja feliz para satisfazer a vida que eu não levei, para compensar uma vida não vivida por mim. Isso não precisa ser dito dessa forma. Isso é dito a partir de comportamentos, a partir do que é ou não permitido, do que é ou não incentivado, do sorriso que o pai ou mãe dá para o que a criança faz, do sorriso que ele não dá. Isso se mostra, gente, na maior parte do tempo, 99% do tempo, a partir de comportamentos não verbais, a partir de comportamentos que induzem a um tipo de comportamento ou outro e vetam alguns. Então, é importante a gente perceber isso. Quando nós cuidamos de nós mesmos, nós não vamos cobrar dos outros. Nós vamos deixar os outros livres para serem quem são. Né? Nós vamos incentivar essa autonomia nos outros, porque nós estamos plenos, nós estamos satisfeitos com quem somos. Então a gente não precisa que o outro seja algo para nós. E isto, como ele falou, é um pilar de uma comunidade e não algo que joga contra ela. A partir do momento que eu estou pleno e satisfeito, eu também desejo que você esteja assim, até para a gente poder trocar coisas bacanas juntos. Mas isso não é uma cobrança, isso é simplesmente um transbordar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.